Queridos, o grande desafio de pregar a palavra, ou pregar, falar em si não é um negócio difícil, né? Para quem tem algum treinamento, alguma desenvoltura nesse processo. A grande dificuldade, quando a gente se propõe a falar, a pregar a palavra, é que essa palavra, de alguma forma, tenha encarnado. Quando o verbo não encarna, é difícil falar de algo que não faz parte de você. Então, o desafio é sempre esse, né? De anunciar uma palavra que Deus também tenha, de alguma forma, ministrado na minha vida e me ensinado a partir dela. E esta palavra que a gente vai pensar nela hoje, ela tem mexido com os meus alicerces nesses últimos dias. E aí a gente começa a fazer links, né? Eu estava lendo o Evangelho de João e olhei para um texto que sempre me chama a atenção, mas que às vezes a gente passa ali meio correndinho por ele, ou já um dos problemas de você ler a Bíblia com frequência é que você começa a olhar para os textos como se você já soubesse tudo sobre eles, né? Você não espera ser surpreendido por eles, seu olhar vai ficando meio treinado e você, enfim. Mas graças a Deus que o Espírito não está restrito a essas nossas falhas ou os nossos condicionamentos, e por sua graça Ele sempre vai mexendo aqui e acolá. E esse texto que a gente vai ler hoje é um texto que tem mexido comigo. E depois os links vão acontecendo a partir da vida, a partir dessa encarnação do verbo mesmo, né? E uma das coisas que as pessoas se queixam, por exemplo, no meu consultório, é de um sentido para viver. Muitas pessoas chegam a um determinado ponto da sua vida onde elas falam assim: não tenho por que viver, não tenho por que fazer o que eu faço, não consigo encontrar sentido, eu estou num processo aqui mecânico, num processo automático, num processo já de inércia, né? O movimento está acontecendo e eu vou seguindo esse movimento, mas mesmo em movimento chega uma hora que ela diz assim: para onde eu estou, né? O que eu estou fazendo? Ou por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É comum as pessoas chegarem, você cumprimentar as pessoas, e aí como é que estão as coisas? Elas dizem assim: corrido. Está correndo muito, meu irmão? Tô. Aí você pergunta assim: para onde? Aí ela dá uma repensada no processo, porque de fato as pessoas estão correndo, mas elas estão correndo sem sentido, sem objetivo, sem uma direção muitas vezes. E uma das coisas mais difíceis para nós hoje é manter o foco, porque você pode não acreditar, mas você tem um blend que lhe forma, você tem uma mistura que lhe faz único no universo. E Deus, em sua economia, tem uma vontade para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele gostaria de contar com você para algo que Ele não poderá contar com mais ninguém. Ele pode, inclusive, das pedras suscitar filhos a Abraão, mas Ele não quer agir assim. Ele escolheu fazer o que quer fazer através de pessoas, porque Deus é comunhão, Deus é comunitário. Um rabino disse que Deus é um, só que não em número. Deus é uma comunidade. Deus quer desenvolver relacionamento. Você e eu não temos nada a oferecer a Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho. Nós não temos nada a oferecer, como se Deus necessitasse de algo. Mas Ele quer que nós façamos algo para a relação.
Jesus disse que a razão do seu trabalho era o relacionamento dele com o Pai. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora por esta razão. Eu também trabalho. Ou seja, a razão do trabalho dele era que o Pai estava trabalhando. Se o meu pai estivesse em um outro lugar, se ele estivesse no Zanoni comendo filé mignon com queijo, eu não estaria trabalhando, eu estaria no Zanoni. Ele diria assim: meu pai está no Zanoni comendo filé mignon com queijo, por isso eu também estou. Por quê? Porque a relação de Jesus com o Pai, e essa é a grande pegada que Jesus veio nos trazer, apresentar Deus como um Pai, e a gente fala de Pai aqui, é um Pai extremamente relacional. É um Pai que resolve, em comunhão com o Filho e com o Espírito, realizar a sua obra de criação e de redenção e de recriação. Então, isso aqui vai ser aplicado muito bem na sua vida, porque se está sendo aplicado na minha, e o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra aqui hoje, é porque Ele também quer aplicar na sua. E o primeiro texto que eu queria ler, o que eu gostaria de ler com vocês, é muito curto, mas o segundo é bem mais longo, tá bom? Então eu vou ler João 10, 18. Posso ler? Tem alguém aí? Tem dois. Não, sabe o que eu acho? Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho interessante como a gente é escusado pelo outro, né? Eu imagino eu encontrando você na rua e eu dizendo assim: e aí, irmão, você tá aí? E você me olhando e não falando nada, assim. E aí, Glaucio, você tá aí? E a gente faz assim. É verdade, a Glaucio falou. Céu, Robertão falando: tá vendo não, idiota? Ai, meu Deus, eu preciso ser curado desse idiota, Senhor. Eu preciso. Então eu vou ler. Ninguém. Não, eu vou ler do 17. Posso, Glaucio? Por isso, o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora eu gostaria que você fosse para o capítulo 12. A partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, então existe um grupo aqui específico, gente que adora, certo? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, que festa é essa? A Páscoa. Havia alguns gregos. O que os gregos foram fazer lá? Adorar. Muito bom. Então, olha, interessante, é um grupo de gregos. Eles não são judeus de fala grega, eles são gregos. Mas eles serviam ao Deus de Israel e eles foram lá para adorar. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Vão pegando aqui as artimanhas. Rapaz, tem um camarada aí. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a ou perdê-la-á,
mas aquele que odeia, que aborrece a própria vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas é precisamente com este propósito que vim para esta hora, para glorificar o teu nome, Pai. Então veio uma voz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte ele estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirou-se, ocultando-se deles. É bom a gente ler o Evangelho meio que de carreirinha. Eu gosto de pular os enunciados. Eu não gosto de ler os negritos da Bíblia, porque elas condicionam a sua cabeça a uma interpretação muitas vezes. Elas enviesam o seu olhar. Mas se você pega desde o capítulo 10 ali, Jesus está num processo de revelar-se como o Messias. Isso é o que está pegando. E Jesus realiza um sinal messiânico, que é a cura de um cego de nascença. Então havia dentro desse contexto em que Jesus aparece, surge e começa a exercer o seu ministério, uma tradição que diria e que falaria e que serviria como gabarito para você poder saber quem é o Messias quando ele estivesse no nosso meio. E uma dessas questões que eram levantadas era a cura de um cego de nascença. Jesus havia curado um cego de nascença. E isso gerou, então, toda uma estrutura investigativa em relação à vida de Jesus. Porque quando Jesus diz assim: cara, você não fala nada para ninguém, mas você vai no templo e oferece o que Moisés mandou, ele sabe que lá no templo, os caras, quando estivessem diante daquela notícia, eles leriam da seguinte forma: o Messias está entre nós. E aí começa a chamar o pai, a mãe, o periquito, os vizinhos, o cachorro, do cego, para saber se de fato o cego era um cego de nascença. E a partir desse momento, Jesus começa a ser interrogado. E Jesus tem uma fala, como sendo o bom pastor, ali no capítulo 10, as pessoas gritam desesperado no sentido assim de: se tu és o Messias, fala-nos abertamente. Só que a partir desse momento as coisas já começam a complicar, porque Jesus e essa turma começa a perceber em Jesus e no seu movimento um risco para a estrutura tal como ela estava estabelecida. Porque ela não só delega autoridade, como tem poder de manipular o povo, como ela também traz benesses para quem está dirigindo esse processo. O processo religioso ele é muito complicado de você mexer nele. Por quê? Porque ele dá suporte
a quem está encabeçando o processo muitas vezes. E às vezes, esse que está encabeçando, ou esses, não querem ter a sua vida alterada, mudada. A religião, ela vai criando um suporte, onde você vai se escorando, e daqui a pouco você está confortável dentro dessa estrutura. De tal forma que se alguém quiser mexer nela, é mexer com você, sabe? Mexeu com ele, mexeu comigo. Então eu começo a usar o poder que a estrutura me dá para caçar, para impedir que essas outras pessoas que representam um risco para a estrutura e, portanto, para mim, cresçam, se destaquem, evoluam, tenham voz. Então a religião começa a virar nada mais, nada menos do que uma perversão em si mesmo. Algo que tem, nesse contexto judaico, uma relação histórica com Deus que é amor, passa a viver do ódio. Do Deus que é a vida, passa a pensar como obliterar a vida, como matar. E Jesus está nessa caminhada, aí ele chuta o balde. Quando ele chuta o balde? Ele chuta o balde quando ele recebe um WhatsApp de Maria ou de Marta, dizendo assim: Senhor, o meu irmão Lázaro, teu amigo, está meio doentão aqui. Se fosse uma gripinha igual a do morango, eu não ia falar nada, mas o negócio está pegando aqui. Jesus fica pacificado no lugar. Ele já tinha fugido, que os caras queriam matá-lo. E aí Jesus está com a rapaziada dele e fala: rapaziada, vamos lá resolver o problema de Lázaro, que Lázaro já está morto, está fedendo. E é o seguinte, nós precisamos ir lá. E o que os caras falam? O que os discípulos falam? Não, pelo amor de Deus, nós acabamos de fugir de lá, os caras queriam tacar a pedra em nós lá, nós vamos voltar para lá? Se Lázaro está dormindo lá, ele deve estar melhor. Não, eu estou falando que ele está morto, pessoal. Vamos nós lá também para morrer com ele? Jesus falou: quem me segue vai ter que pegar o mesmo caminho. Não tem como seguir a Jesus se ele virar à direita e você continuar reto. É o mesmo. A galera já está com medo. A galera está morrendo de medo, porque ela sabe. E esse é o grande problema do Evangelho. Não dá para ser do Evangelho sem ser discípulo de Jesus. Dá para você ser da graça bruta, mas não dá para você ser discípulo de Jesus. Dá para você ser um cristão, mas não dá para você ser um discípulo de Jesus sem tomar o caminho de Jesus. É por isso que ele diz assim: quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, e então siga-me. Discipulado cristão não é a mesma coisa que você aprender doutrinas bíblicas. Normalmente o que faz? Vamos discipular os novos membros. Aí o que você faz? Você pega os dogmas, pega lá se a sua confissão é arminiana, se a sua confissão é calvinista, sei lá, wesleyana, você começa a doutrinar. E é isso que a gente chama de discipulado. Jesus discipulou os seus discípulos sem escrever uma vírgula, sem mandar ler um livro. Jesus vivia, andava, caminhava. A dimensão daquilo que a vida criava como cenário e como oportunidade relacional. Ah, apareceu agora uma doença de Lázaro. Então vamos lá. Vamos ver o que a vida tem. Mas a gente vai para lá, a gente vai morrer. Calma, galera. Quem anda durante o dia não tropeça. Não são 12 as horas do dia. Vamos andar, relaxe. Vocês estão comigo. Vai dar tudo certo. E aí chega lá, eles têm o discipulado dos discipulados, né? Por quê? Porque Lázaro está fedendo fazem 4 dias, está morto. Já coagulou o seu sangue, já apodreceu a sua carne.
As bactérias já estavam ativas. De tal forma que a irmã diz assim: Senhor, deixa para lá, já está fedendo. E ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para a eternidade. E aí ele diz: tira a pedra. A rapaziada vai lá e ele fala: Lázaro, sai fora. Quando ele faz isso, imagine você ali, irmão, andando com Jesus. Sai o bicho lá tudo atado, lá tudo meio... desatar ele e tal. E o cara tá lá zerado, gente. O que você pensa? Seu queixo cai. O cara sai tirando os algodão do nariz, dos ouvidos e tal. Pronto. Diante tem um testemunho que o mal não suporta. O mal não liga se você lê bastante a Bíblia. O mal não liga se você sabe bastante sobre os dogmas. O mal não liga se você é moral ou imoral, para ele não faz diferença. Agora, quando a sua vida dá testemunho de Deus, aí você se torna um problema. O testemunho da vida, o testemunho conectado à existência, isso o mal não tolera, porque ele sabe que ele não pode contra esse tipo de testemunho. Por isso, testemunho é viver em Jesus. Testemunho é para o dia a dia. Quando Lázaro ressuscita, daí vira um forfé. Os caras na hora se reúnem e decidem o quê? Matar Jesus. Só Jesus? Lázaro também. Vamos matar a fonte da vida e o vivificado. Por quê? Quem segue a Jesus passa pelo mesmo caminho. Vamos matar. E aí, Jesus chega em Jerusalém. E aí pensa, essa notícia corre. Zé Povinho fica sabendo. E Jesus vai chegando em Jerusalém, ele monta num jegue do ano lá, e ele tá chegando lá, e o que a rapaziada faz? É flor, é roupa, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é o rei. Imagine como isso pega para as autoridades da religião. Vós nada sabeis. Vejam, o mundo vai após ele. Quando isso acontece, começa então os bastidores. Porque a coisa está acontecendo nos bastidores. E tem uma festa para acontecer, que é a festa da Páscoa. Então está aquele burburinho, será que ele vai vir, será que ele não vai vir, será que ele vai vir? E vem uma rapaziada lá da Grécia. E essa rapaziada, ela chega e ela quer trocar uma ideia com Jesus, mas ela está vendo, ela está percebendo o movimento, ela está vendo o povo agitado, feliz, o testemunho da vida acontecendo, mas ela consegue também farejar, cheirar a conspiração, o cheiro de morte no ar, ela sabe como funciona esse processo. E é interessante daí o texto que a gente leu no capítulo 12, porque esses caras, eles não têm acesso a Jesus. Não é fácil chegar a Jesus. Tem uma galera ali que sempre dá peraí, calma aí, não é assim, quem é você, de onde você está vindo, qual que é o seu objetivo. E aí o texto vai dizer que esses caras chegaram e se dirigiram a um camarada chamado Filipe. Eles falaram: cara, a gente quer falar com Jesus, queremos ver Jesus, queremos uma audiência com Jesus. Eu não quero passar e dar um beijo, eu quero vê-lo, eu quero... E aí,
ele devia ser de um segundo escalão, ele procura um superior dele. E ele vai para André. E aí ele chega lá e aí, André, tem uma rapaziada aí. E aí os dois acham pertinente ir falar com Jesus. Consegue pegar o movimento? Você está num lugar, eu lembro uma vez que nós fizemos um evento na cidade e eu queria entregar um convite para os pastores da cidade para esse evento. E um dia eu cheguei lá, do jeito que eu estou aqui, para a secretária, eu falei, o pastor fulano de tal está aí e tal. Ela falou assim, quem gostaria de falar? Eu falei, eu sou fulano, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ela deu uma olhada e falou assim, não está não. Eu do interfone, porque estava fechada a igreja. Aí eu falei, então tá bom, eu volto outra hora. Aí, no outro dia, eu voltei com a Ranger 4x4, diesel, e eu parei no portão. E eu ia descer para tocar o interfone. Na hora que eu pensei em descer, o portão abriu. Eu entrei. Falei, queria falar com o pastor. Só um minutinho, meu senhor. Nós vamos anunciá-lo. O senhor é da onde? Por quê? Porque depende de quem você é, qual é o assunto, que imagem você demonstra. Alguma coisa soou para Felipe como importante, que ele se entendeu como inapropriado para resolver a demanda. Ele vai buscar André. André, está acontecendo esse negócio aqui, os caras aí querem falar com Jesus. Não. A avaliação de André corroborou com a de Felipe. E os dois então decidem ir para Jesus. E eles estão lá e falam, Senhor, eles dizem assim, Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Interessante as coisas que Jesus vai falando. Logo depois que ele ouve a demanda, ele fala assim, é chegada a hora de ser julgado este mundo. E aí ele diz assim, o grão de trigo, quem é o grão de trigo? Hã? Quem é o grão de trigo, gente? Jesus. Caindo na terra, não morrer. Mas por que o senhor está falando que o senhor precisa morrer? Quem está falando que o senhor não precisa morrer? Para o senhor estar falando que o senhor precisa morrer? E por que o senhor está estimulando os seus discípulos a te seguir nesse projeto? E aí o texto vai dizer, agora está angustiada a minha alma, no 27. E que direi? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Jesus se angustia. Que informação é essa? Que visita perturbadora é esta? Dos gregos, que é capaz de fazer com que Jesus comece a se autoafirmar enquanto projeto, enquanto propósito para a vida. Como alguém que tenta convencer a si mesmo. Peraí, calma lá. A minha vida tem um propósito. Existe uma realização que só a minha vida pode fazer. Existe uma obra que ninguém mais pode realizar. Existe uma razão para eu estar aqui. E o que eu vou falar?
Pai, não permita que a razão pela qual eu vim se efetive. Se foi exatamente para isso que eu vim, para morrer. Foi exatamente para isso que eu estou nesse mundo, para morrer. Porque se eu vir a este mundo e não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer, eu vou produzir muitos frutos. Muitos grãos de trigo irão surgir. Muitos de mim irão surgir. Muitos Jesuses, sei lá. Muitos irmãos. E aqui, amados, é um ponto para a gente parar e pensar. O Evangelho, ele não registra o que esses gregos disseram. Ele não traz para nós, de fato, o conteúdo. Mas, quando você vai seguir a tradição, principalmente da igreja grega ortodoxa, o Stanley Jones também fala sobre essa tradição que vem se perpetuando. Eles têm uma vertente para aquilo que os gregos haviam dito. Eles haviam ido para aquele lugar como gregos que criam também no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com uma proposta a Jesus. O rei de Edesa havia enviado uma comitiva para que eles dissessem a Jesus o seguinte: Jesus, se você continuar nessa pegada, você vai morrer. Se você continuar, você está dentro de uma estrutura religiosa, fanática, odienta, eles vão matar você. A gente sabe como funciona. Mas se você for vir para cá, nós temos as mentes mais abertas do mundo, né? A gente vai amparar você, vai proteger você, a gente vai cuidar de você e você vai ser o que você quiser por aqui. É interessante porque Jesus, quando está diante da tentação do mal, ele não se angustia dessa forma. Quando a tentação é aquela tentação grotesca, grosseira, transforma pedras em pães, ele fala: não, relaxa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás diz assim, viu, dá um jump aqui do pináculo, porque os anjos vão lhe amparar e tal, dá um show aqui, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a proposta é: se curve diante da maldade, das trevas, para que você receba toda a glória deste mundo, ele diz assim: só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas quando ele está diante de uma tentação que não é má em si, que não é esdrúxula em si, que é a tentação do bem, que é a tentação da coisa boa, viu? Vai cuidar da sua vida. Deixa essa estrutura para lá. Vai fazer algo que te proteja. Vai fazer algo que lhe dê segurança. Vai andar na direção dos seus interesses. Você não é obrigado. As pessoas não lhe compreendem. Você está aí fazendo bem, curando o cego. Você está ressuscitando o morto. E as pessoas estão aí querendo. Vai para um lugar onde as pessoas lhe desejam. Vai para um lugar onde a sua vida será mais fácil. Isso não necessariamente é ruim em si. Isso é bom até. Tem uma relação com a bondade. Tem uma relação com o sonho, às vezes, que você carrega dentro de si. Pode ser bom, mas não para mim.
Pode ser bom, mas entrar por esse caminho significa desviar do propósito da sua própria vida. A razão pela qual Deus lhe gerou como um filho ou como uma filha. Uma obra que ninguém vai poder fazer. Uma realização que ninguém vai poder fazer. Algo que não tem a ver só com você. Quando Jesus diz assim, porque o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando ele diz assim, Pai, glorifica-me. E o Pai diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Para mim isso tem relação com Mateus 17, o Monte da Transfiguração. Porque o Pai aparece ali, está Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias, e Jesus é glorificado. E o Pai tem uma fala, ele diz assim, este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Ele está dizendo assim, eu estou pleno. Deus está dizendo, eu estou satisfeito. Salvar a humanidade não significa salvar todos os indivíduos humanos. Salvar a humanidade significa que ela tem um representante, sempre. E isso já havia acontecido em Jesus. É como se Deus estivesse dizendo assim, cara, para mim está bom. Mas você sabe que não, né? Não é isso que eu gostaria. Porque eu gostaria de salvar a todos. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas aqui está com você, filho. Para salvá-la, você vai ter que morrer. E agora você está diante de uma fala que lhe cria uma outra alternativa, de viver a sua história, independente do propósito de Deus, de fazer você mesmo o seu caminho. Lembre-se que isto é a essência do pecado proposto em Isaías. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele tem aqui uma fala muito interessante. Ele começa a dizer, eu quando for levantado da terra. Ele está falando da sua crucificação. Quando ele fosse, as pessoas eram crucificadas no chão. Deitava-se a cruz, estendia a pessoa em cima, pregava, amarrava, e depois por meio de roldanas aquilo era levantado. E ele dizia, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Eu tenho aprendido do Senhor, que quando a gente caminha na direção do propósito de Deus para as nossas vidas, as pessoas são atraídas. Você não precisa se coçar. Jesus dizia, eu quando for levantado da terra no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Deus tem um propósito para a sua vida, por mais que você ache que não. A questão é que eu e você possamos pensar o quanto desta tentação do bem tem sido sedutora para nós, de tal forma que volta e meia Deus tem que corrigir esse GPS e dizer, volta para o caminho, volta para aquilo que eu te chamei. Eu lembro de uma vez que eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, que era assim, na época absurda para mim. O contratante me me deu um apartamento mobiliado no centro de Alphaville. Você saía assim da Castelo, entrava em Alphaville, tinha um prédio, que era o maior prédio informatizado da América Latina, assim. Eu tinha pedido a parte de baixo, o contratante foi lá, pegou, e tinha do lado um prédio alto, que ela tinha um apartamento, e ela falou, você vai morar aqui. E eu fui lá naquele apartamento, eu falei, não acredito.
mais para dentro, daí viram os condomínios. E aí eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, tudo que eu queria está acontecendo. Mas é o seguinte, se não é o que o Senhor quer, eu também não quero. Porque eu sabia que para consertar aquela barriga, aquele caminho, ia ter que dar uma volta muito grande. Essa volta talvez fosse muito dolorida, difícil. E eu falei assim a Deus: e depois dessa oração, Pai, com todo respeito ao Senhor, se eu for, a culpa é do Senhor. Se eu for e não for a sua vontade, a culpa é do Senhor. E aí Deus começou a me falar, a me mostrar, e eu falei: fala alto comigo que eu sou meio surdo. Quando o Senhor começou a falar, eu disse: eu não vou mais. Isso em si já gerou uma série de problemas. Porque eu já tinha dado meu apartamento, tinha entregue meu apartamento, dado todos os meus móveis, tinha que recomeçar tudo de novo, a estruturar a minha casa, a minha vida aqui. E aí passou um tempo, eu senti uma angústia na alma. E eu fui orar a Deus, porque aparentemente do lado de fora tudo estava muito bem. A tentação do bem. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? Ele falou: o que está acontecendo, filho, é que você está gastando a sua vida em algo que eu não te chamei para gastar. A minha e a sua vida só fazem sentido dentro do propósito de Deus. Se a sua vida é gasta com você mesmo, a sua vida vai aos poucos se tornando sem sentido. Você passa a ser o limite da sua existência. Limite como cerca, como até onde você vai. Mas dentro de mim e de você, a palavra de Deus diz que existe o senso pela eternidade. Você e eu somos aqueles que temos uma fome na alma insaciável. Uma sede de propósito. Você pode engolir o mundo inteiro. E em 2 horas você o digere. E fica com fome. E se desespera porque já não tem mais o mundo para engolir. A única coisa que lhe traz contentamento é o sentido de propósito que você cumpre ao andar naquele que tem um projeto, um plano para você. Eu sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Você e eu fomos gerados para a unidade com Deus, para um propósito muito maior do que o nosso, para uma dimensão muito grandiosa. E é isso que traz contentamento aos nossos corações. É isso que traz sentido ao que eu faço, ao meu trabalho, ao meu namoro, ao meu estudo, minha vida. Quando isso está de acordo, em comunhão. É por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso governo, reino, e seja feita a tua vontade. Paulo vai nos ensinar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como confiar numa vontade de outrem que não seja eu mesmo? Como saber se o que o outro quer para mim é bom? Nesse sentido, nós tomamos a rédea das nossas vidas muitas vezes e assumimos o risco. Conversando ontem com a Poli,
Eu dei o exemplo do mateiro. O ser humano pensa que porque pode iniciar uma trajetória, que ele é senhor da sua vida. É como o mateiro, que ao parar a sua jornada de derrubar árvores, de lenhar, resolve apaziguar um pouquinho, acender uma fogueirinha para esquentar a sua marmita. Só que em acendendo a fogueira que ele é capaz de acender por si, ele não depende de nada nem de ninguém, aparentemente, ele então o faz. Mas ele não governa o vento. E de repente o vento bate e uma faísquinha cai a 2 metros dele. E ele não vê, e aí pega um fogo no mato. Quando ele vai ver, ele incendiou a floresta inteira. Aí ele diz assim, mas eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria esquentar a minha marmita. Nós somos esse tipo de gente ainda. Gente que não sabe, que não pode. Gente que não conhece todas as variáveis do mundo. Nós não somos deuses, no sentido autônomo do termo. Mas nós podemos ser um com Deus. E é por isso que a Bíblia diz assim, reconhecei o Senhor em quê? Em todos o quê? Os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A grande dificuldade para nós, meus irmãos, é aceitar o governo de Deus. E muitas vezes nós não nos perdemos com coisas ruins, nós nos perdemos com coisas boas. Nós nos perdemos com coisas boas. Eu tenho me perdido com coisas boas. Mas o Senhor falou profundamente ao meu coração com esta palavra. E eu espero que Ele também esteja falando com vocês. No sentido de que a gente entenda o que de fato importa nesta vida. Porque se alguém quiser salvar a própria vida, ele diz no texto, irá desperdiçá-la. A vida não terá sentido. Mas todo aquele que aborrece a própria vida, e o que é aborrecer a própria vida? É não ir para a Grécia, é não ir para Edesa. Mas o convite é bom. Eu sei que o convite é bom. Mas ele é só uma fuga do propósito da minha vida. O que eu vou fazer? Entenda, esta luta estará em você e em mim. Esteve em Jesus e conosco não será diferente. Ele disse, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Gente, eu não sei se o Espírito está falando com você, mas eu gostaria profundamente. Eu vibro. Eu estava conversando com o Luiz, lá no fundo, na hora da oração. Quem quiser chegar aqui umas 9h15 para orar com a gente ora ali no fundo, todo domingo. Eu estava ali falando com ele, orando, e eu disse, o que é bom de estar aqui reunidos com vocês? É uma certeza que eu acalento em meu coração. Nenhum de vocês tem razão para estar aqui, a não ser se vocês de fato querem estar aqui. Nós não temos estrutura, nós não obrigamos ninguém a estar aqui, nós não fazemos chantagem emocional, nem espiritual, nós não falamos que Deus vai te abençoar, que Deus não vai te abençoar, nós não falamos que o capeta vai te pegar, nós não usamos o medo, não.
Aqui é meio igual o ratinho, vem quem quer, né? E é bom estar com gente que quer estar, porque opções tem aí muito melhores. Mas eu sei qual é a vocação dessa comunidade, porque esta vocação está impressa no meu coração e na minha vida. E eu sei que os que querem fazer parte do que a gente está fazendo aqui, começando a fazer, se identificam com essa vocação. Então a gente precisa entender o que é mais importante. Esse grupo, essa reunião, essa comunidade, Graça Bruta, não é um lugar para você ir lá e consumir. Não é um lugar para você ir lá e se dar bem. É um lugar para você se perder. É um lugar para você se dar. O bem é uma outra realidade. Só pode ser alcançado como uma intenção paradoxal, como diz Viktor Emil Frankl em sua logoterapia. Se você buscar como objetivo principal, você já perdeu. Então isso me dá alegria. Mas eu preciso dizer que muitas vezes eu me defendo da minha vocação. Mas graças a Deus, porque Ele é um bom pastor. E Ele vai com o seu cajado, e Ele vai falando, não, filhão, vem para cá. Vem para cá. Então, se você quiser fazer parte dessa caminhada, você e eu, precisamos entender que existem muitas outras propostas melhores. Mas eu sei que Londrina não precisa de mais uma igreja. Eu sei que Londrina precisa desesperadamente do Evangelho. Ele não precisa de mais uma instituição. Ela precisa do Evangelho, da graça, que tem sido omitido dos púlpitos da nossa cidade e da nossa nação. Ele precisa de gente que não pode, mas que está entregue nas mãos daquele que pode. Com um foco, com um objetivo. Nós estamos ali para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes dele, o evangelho dele, a salvação dele, a vida dele. É por isso que eu me alegro de estar aqui. Eu sei que num diazinho deste de chuva, de frio, a Lili me chamou umas 3 vezes da cama. Você vai. E a cama parece a proposta do rei de Edesa. Fica. Mas amados, o Evangelho é coisa séria, apesar de ser graça pura. O Evangelho é aquilo que pode salvar a mim e a você de uma vida até boa, mas que não serviu para nada. De uma vida que você não vai para a cadeia, viu? Você não vai passar dificuldades, mas que foi sem sentido, foi desproposital, sem propósito. E isso, no dia a dia, que o Senhor dê a você e a mim o discernimento do Espírito para entender as propostas que chegam cada dia na nossa vida com o objetivo de nos desviar de um propósito muito maior, que é conhecer a Deus e ser conhecido dEle, que é conhecer a Deus e tornado conhecido também. É isso. Nós nascemos, eu estava lá fazendo a mudança ontem, o Paulão estava comigo, e aí, cara, deu uma fisgada nas minhas costas. Eu vi os caras carregando 3 caixas de livro lá uma hora, eu fui catar, deu uma fisgada nas minhas costas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, hein? Porque os caras carregando e eu não. Aí
Eu corri no mercado, a Lili falou, ó, ele foi no hospital ou foi no mercado? Aí eu fui no mercado, comprei umas carnes, comprei um carvão, joguei na churrasqueira enquanto cheguei ali meio na miúda e tal. Quando os caras terminaram, tava o churrasco quase pronto, assim. Daí os caras falaram, opa! E aí eu falei assim, gente, nós nascemos pelados, estamos de roupa, estamos no lucro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deixa Deus cuidar de nós. Vamos ser o que Deus nos chamou para ser, sal e luz. Filhos e filhas de Deus. Esse é o seu norte. O resto tem que caber dentro desse propósito. Se não couber, é só um desvio que vai fazer da sua vida e da minha vida algo sem sentido. É só gente tentando sobreviver enquanto antecipa a morte. Porque quem tenta sobreviver é quem ainda não experimentou ressurreição, quem ainda não discerniu a paixão pela eternidade. Passa a ver nas situações, nas circunstâncias, oportunidade de se manter vivo. Só que o Evangelho não é ufa, escapei. O Evangelho é vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós queremos orar agora. Pai, juntamente com a igreja, eu queria apresentar duas pessoas em tuas mãos antes de prosseguirmos com a nossa fala, Pai. Que é a Lori, na verdade três, a Lori, o Osni e também o Micali, Senhor, sua família. Em nome de Jesus, abençoe a vida, Senhor, deles, cuida deles, das situações que eles estão vivendo, difíceis. Tenha misericórdia, Senhor, destes irmãos, em nome de Jesus. Dá a eles, Senhor, a firmeza e o foco necessário para viver uma vida com propósito e com sentido também. E aqui conosco, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu pão que nos foi dado nessa manhã, dá-nos, Senhor, a alegria e a convicção trazida pelo Teu Espírito Santo, que é capaz de nos convencer, que é capaz de nos fazer lembrar de todas as palavras que o Senhor nos disse. Senhor, de permanecermos firmes no nosso propósito, de saber que a ressurreição sempre passa por uma cruz, que a cruz não é algo fácil, que a tentação de sobreviver ela é imensa, mas dá-nos a graça de mais do que sobreviver, ressuscitar. E de ter a vida plena que é dada pelo Senhor, que é o Senhor quem dá. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui com os nossos corações abertos, eu e os meus irmãos, pedindo que o Senhor avive a nossa vida e que o Senhor faça as alterações necessárias, que o Senhor recalcule, Senhor, as trajetórias, os caminhos, ó Senhor. Mas que em nome do Senhor Jesus, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Na vida desta comunidade, Senhor, faz de nós anunciadores de boas novas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.